Meus irmãos, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Versículo 20. Gênesis 9, 20. O título que temos aí é Noé pronuncia bênção e maldição. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera ao filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos, e todos os anos de Noé foram 950 anos, e morreu. Senhor, abençoa-nos nesta manhã com esta porção da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Deixe sentados, irmãos. Queridos, imaginem comigo o cenário. Se já não bastassem os anos de construção da arca, algo que durou cerca de 120 anos, Noé agora se via dentro de um barco, dentro de uma arca, dentro de um navio, navegando mais 40 dias sobre as águas. Podemos dizer que seria um tédio completo. Quem já teve a oportunidade de fazer um passeio de cruzeiro marítimo, sabe que quando você sai do navio dias depois, você sai mareando, né? Mareando você está, parece que, você ainda passa alguns dias ainda meio que balançando, né? Vai dormir, parece que a sua cama está em cima das águas, vai andar, parece que está andando sobre as águas, é uma coisa muito estranha, muito esquisita. Você, dentro de um navio, você perde a noção de tempo, você perde a noção de dia, você perde a noção das horas, porque afinal de contas você está ali, você olha para um lado água, olha para o outro água, e você então não tem uma noção exata do seu dia, do seu tempo. Noé muito provavelmente já saíra daquela arca dando glórias a Deus, né, dando graças a Deus de ter encontrado terra e de poder ali então receber do Senhor uma nova aliança, a aliança que a gente conhece como aliança noética, aliança de Noé. Ali vemos, meus irmãos, uma espécie de recriação de toda a humanidade. Quando Deus então, lá no capítulo 6 de Gênesis, Deus vê que o mundo ele caminhou para uma degradação total, para uma sociedade maligna, pérfida, para um envolvimento familiar pecaminoso. Deus então resolve dar cabo de toda a humanidade, mas olha para Noé e acha em Noé graça. Acha em Noé um homem segundo os seus propósitos, um homem que Deus enxergou que cumpriria os seus propósitos sobre as suas vontades, sobre aquilo que Deus queria para a humanidade. Deus então instrui Noé a construir este grande barco, esta arca, como a Bíblia chama, para que então, muitos e muitos anos depois,
o mundo viesse a terminar pelas águas do dilúvio, e então Noé pudesse ser ali um salvador daqueles que quiseram ir com ele, né? Que foi exatamente aqueles da sua própria casa que quiseram partir junto com ele. Imagine então, meus irmãos, depois de tantos anos e de alguns dias navegando nessa arca, Noé então agora pisa em terra. Noé agora olha para trás e diz: cuidei bem da minha família, cuidei bem de todos esses animais que estavam na arca, então agora é hora de repovoar toda a terra. É hora agora de reiniciarmos tudo aquilo que Deus queria que acontecesse desde o Éden. Nós precisamos, meus irmãos, no entanto, aqui analisar que, em que pese Noé ter sido um escolhido de Deus, em que pese Noé ser um homem de Deus, em que pese Noé ter sido encontrado no coração de Deus como um homem cheio de graça, como um homem capaz de ser aquele que reconstruiria todo um futuro na presença de Deus, todo um povo que andasse na presença de Deus, Noé era um homem, só um homem. E a natureza adâmica, meus irmãos, que encontrou espaço lá no coração de Adão, o pecado que encontrou espaço no coração de Adão e no coração de Eva, continuava a habitar a humanidade. E Noé não seria diferente, repito, em que pese ser um homem de Deus e ter cumprido todos os propósitos de Deus, para que Deus determinasse a destruição da humanidade através das águas do dilúvio, o pecado de Adão ainda habitava, não só Noé, ainda habitava Noé e toda a sua casa, toda a sua família. Habitava ele e seus filhos. Noé sai daquela arca, meus irmãos, é feita ali novamente pelo Senhor uma aliança com a humanidade através de Noé, mas Noé precisava semear, precisava plantar, precisava trabalhar para obter o alimento, como diz lá Gênesis capítulo 3. E nessa recriação da humanidade, nesse novo mundo ali diante de Noé, ele foi o primeiro homem a plantar uma vinha, a plantar esta árvore que daria um fruto que, se consumido, nos tiraria um pouco do nosso, como diz um amigo meu advogado, do nosso azimute, do nosso equilíbrio. Então Noé, meus irmãos, ele planta, e ao colher o que ele faz? Nem precisou de boteco, né? Ele mesmo na casa dele ali, já iniciou esse processo de abastecer-se com o seu próprio vinho. A obra de recriação, meus irmãos, reiniciada por Deus ali, já vai nos trazer, como trouxe lá no Éden, uma nova primeira tragédia, que é o pecado de duas pessoas. Porque não se engane, meus irmãos, Noé pecou. Noé consumiu o vinho de sua vinha e perdeu a consciência ao se embebedar. E assim, como é triste um homem bêbado, né? Como é triste uma pessoa, seja homem ou mulher, uma pessoa que não está com a sua consciência ali estabelecida, equilibrada, né? Que ele está ali fazendo, realizando todas as suas ações à base de uma bebida, à base de uma bebida alcoólica, ou nos dias de hoje, alcoólica, que o tira do seu equilíbrio e que muitas vezes ele faz coisas que depois nem sabe que fez, como foi o caso do próprio Noé. Meus irmãos, atualmente, mais de 20% da população mundial luta contra o alcoolismo. Faz a conta aí de 20% da população mundial. É muita gente. É muita gente. Porque com o advento das drogas, muitos deixaram de lado o alcoolismo como se o alcoolismo não fosse o vinho, a bebida alcoólica não fosse ou não pudesse transformar-se numa droga. Mas pode. O que faltou, meus irmãos, a Noé? O que faltou a este homem de Deus quando ele veio a abastecer-se da sua
na sua primeira colheita de vinho. Eu quero aqui então trazer 3 situações que nós podemos extrair, meus irmãos, desta palavra, deste pequeno texto das Escrituras, que pode muito falar ao nosso coração. Em primeiro lugar, meus irmãos, Noé não teve domínio próprio. E o que acontece é que o seu desejo e a sua nudez refletiram o seu pecado. Repito, o seu desejo e a sua nudez foram reflexos do seu pecado. Está dando eco aqui? Estou sentindo que minha voz está reverberando. O que nós temos aqui, meus irmãos, é uma liderança recriada por Deus, uma liderança restabelecida por Deus. Temos em Noé o primeiro e novo chefe de uma nova humanidade, mas esse líder de um novo mundo se colocou vulnerável à sua própria embriaguez, ao próprio desejo carnal do seu coração. Meus irmãos, depois da 3ª, 4ª ou 5ª taça, Noé não sabia que estava ficando meio tonto. E o pior, certamente ele não começou a beber já nu. Ele ficou nu depois de se embebedar. Em que pese, meus irmãos, novamente, ter Deus achado graça em Noé, o pecado adâmico não foi afogado pelas águas do dilúvio. Porque o pecado adâmico habitava no coração do homem. Ele continuou ativo no coração do homem. E Noé foi um exemplo disso. Noé não teve domínio próprio. Noé não conseguiu, meus irmãos, segurar a sua volúpia por um vinho, segurar o seu desejo carnal por embebedar-se. Ficou vulnerável, e a sua vulnerabilidade trouxe, meus irmãos, a sua família à maldição. Trouxe desgraça para a sua família, trouxe desgraça para não só um dos seus filhos, trouxe desgraça para os seus 3 filhos. E mais à frente vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O ato de Noé ao embebedar-se trouxe, meus irmãos, tragédia para toda a sua casa. Ele trouxe vulnerabilidade para os seus filhos. O seu pecado, meus irmãos, o expôs ao ridículo. Ele era um homem agora nu e bêbado. Vocês já viram um homem bêbado? Quem nunca viu, né? É uma pessoa vulnerável. É uma pessoa completamente vulnerável. E o pior, é uma pessoa que é uma vergonha. E traz vergonha para a sua casa. O seu pecado o expôs ao ridículo. Noé agora é encontrado, meus irmãos, aqui, versículo 21, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Veja, meus irmãos, o que um só pecado submete toda uma família. Noé pecou e o seu pecado transformou a história da sua casa. E o que as Escrituras nos dizem a respeito desse fruto que Noé não teve, que é o domínio próprio? O apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 23, ele disse: olha, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra todas essas coisas não há lei. Ou seja, meus irmãos, não há lei no sentido de que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês devem ter todos esses frutos nas suas vidas. Não tem lei que impeça vocês de ter o fruto do Espírito sobre a sua vida. Muito pelo contrário, a lei autoriza a todos nós termos os frutos do Espírito em nossas vidas. O sábio, meus irmãos, lá em Provérbios 25, olha o que ele vai dizer: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E aqui é o dominar-se por completo. É o dominar as concupiscências da sua carne e do seu coração. O sábio em Provérbios está dizendo aqui: olha, os muros de uma cidade derrubados, eles tornam a cidade o quê? Exposta a invasores. Assim é a vida daquele que não se domina. Assim é a vida daquele que não tem domínio próprio. Ele é como uma cidade sem muro. Ele é atingido por todo ataque.
Qualquer inimigo que se chegar a ele, vai controlá-lo, vai dominá-lo. Porque ele é como uma cidade que não tem proteção, que não tem muros. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer, meus irmãos, na sua segunda carta. Por isso mesmo, empenhe-se por acrescentar à sua fé a virtude, conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, o amor. Pedro está dizendo, olha, há uma escala geométrica de crescimento espiritual, há uma escala, uma função, há uma equação matemática de crescimento espiritual. Acrescente a sua fé a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, porque aquele que conhece, ele sabe que deve se dominar. Aquele que conhece o seu coração, aquele que conhece a sua alma, aquele que sabe que é um pecador, ainda que seja regenerado, ainda que seja perdoado nos seus pecados, ainda que seja um crente em Cristo, ainda assim, meu irmão e minha irmã, se ele não se dominar segundo o conhecer das Escrituras, ele será como uma cidade sem muros. Estará completamente desprotegido. E o que Noé estava ali? Desprotegido. A Bíblia, portanto, meus irmãos, nos apresenta várias advertências a respeito do domínio próprio. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, ela nos alerta para empenharmos os nossos corações e permanecermos firmes, suportando toda sorte de tentações. Você vê, a própria igreja tem esse cuidado. É uma tradição nossa não servirmos vinho na Santa Ceia. Por quê? Porque podemos ter entre nós algum irmão, alguma irmã que está passando por um processo de libertação do alcoolismo. Então o que temos ali é um suco de uva. Tem igrejas que ministram o vinho, não vejo problema nenhum. Mas é um cuidado a mais que algumas igrejas, como a nossa, por exemplo, passou a adotar exatamente para ajudar o irmão e a irmã a se livrar do vício do alcoolismo. O domínio próprio, meus irmãos, deve abastecer as nossas vidas em todos os momentos. Falamos de Noé, mas não podemos deixar de falar de Cã, né? Cã foi um cão mesmo, feroz, contra o seu próprio pai. Isso é importante, meus irmãos. Cã também pecou, pois Cã não guardou a intimidade do seu pai. Isso é muito importante. Por duas situações. Em primeiro lugar, meus irmãos, na sociedade hebraica, na cultura hebraica, ver a nudez do pai ou da mãe era considerado uma calamidade social muito grave. E um filho ou uma filha ver tal nudez propositalmente era imoralidade. Em algumas culturas passível até de morte por apedrejamento. Tamanha era a importância que era dada às questões da sexualidade, da imoralidade, essas questões referentes à nudez. Mas, meus irmãos, o segundo aspecto é que hoje em dia não há mais esse senso de respeito pela intimidade dos pais, ou até mesmo pela intimidade dos filhos. É muito comum, por exemplo, a nudez dentro da própria casa. Há uma banalização disso. Filhos andam nus na frente dos pais, pais andam nus na frente dos filhos. Isso se tornou algo natural, se tornou algo normal, porque nós vivemos, meus irmãos, numa sociedade sexualizada. E a nudez que já nos foi tão vergonhosa, inclusive vergonhosa lá para Adão e Eva no Éden, a nudez que já foi vergonhosa também no pré e também no pós-dilúvio, ela foi descaracterizada e foi normalizada. Vira e mexe no centro de Nova Iguaçu, tem pessoas, moradores de rua, que andam pelados para lá e para cá. De vez em quando você dobra uma esquina e toma um susto. Porque está vindo aquela pessoa na sua direção completamente nua. E você acha que as pessoas que estão ao redor estão ligando? Isso se tornou normal, banal. Mas, meus irmãos, não
É. Aí é que está o ponto. Não é Noé. Em nenhum aspecto. E não é à toa que vemos, meus irmãos, ano após ano, o pudor dá lugar à libertinagem. Não só no carnaval, porque a gente fala em libertinagem, pensamos logo em carnaval. Não, mas nos filmes, nos ambientes públicos, nas séries que são assistidas, nas novelas. Eu sei que você não vê novela, graças a Deus, você já foi liberto disso em nome de Jesus, há muitos anos. Mas nas novelas, nos programas, até mesmo no futebol, mas você está vendo o futebol, daqui a pouco eles põem lá uma mulher. Na filmagem do jogo, não tem nada a ver com o contexto do jogo. E pense só comigo, volte alguns anos atrás. Alguns anos atrás, meus irmãos, eu lembro bem disso. Quando aparecia a imagem de alguém nu na TV, a gente fazia assim. Vocês viram que vocês lembraram. A gente tapava os olhos. E quando a gente não tapava os olhos, vinha a mãe, né? Menino, que é isso? E tapava os nossos olhos, para que a gente não visse aquela nudez. Veja bem, uma nudez que está longe da gente, estava numa tela de TV, mas já era um escândalo. Mas, meus irmãos, infelizmente, o espírito de Cã está no nosso meio. Cã não teve o cuidado que seus irmãos tiveram. Sem Jafé, quando souberam da situação, eles entenderam a gravidade da situação. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, ver o nosso pai nu. Então tomaram as providências necessárias para isso. Versículo 23. Então, sem Jafé, tomaram a capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Meus irmãos, nesse tempo, evidentemente não estou dizendo que tem que ser assim agora, mas nesse tempo, nem o marido e nem a esposa se viam nus. Eles entravam na tenda para consumar o casamento através do ato sexual. Eles não se viam, era uma escuridão completa. E foi por isso que Jacó foi enganado. Lembram? Que Jacó quis casar com uma e Labão lhe deu outra? De manhã, quando Jacó acordou, estava tudo iluminado, e olhou para o lado e falou: opa, o que é isso? Não foi com você que eu casei. Ela falou: mas você casou essa madrugada comigo. Tamanha era a vergonha do próprio casal, que teriam a maior intimidade um com o outro, se veio. Tomaram as providências necessárias, meus irmãos, para não pecarem contra o seu pai. Sem e Jafé preservaram a intimidade de Noé, não ridicularizaram o seu pai, não o expuseram, como Cã fez. Vou até mais longe. Talvez se Cã tivesse ali um celular na mão, ele teria tirado foto do seu pai nu e mandado em todos os grupos que ele conhece. Esses são os nossos tempos, meus irmãos. Esses são os nossos tempos. Temos aqui, para terminar esse segundo, olha os contornos familiares que nós temos aqui, meus irmãos. Nós temos aqui 3 filhos que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Provavelmente foram educados da mesma forma. Provavelmente conheceram a palavra através de Noé da mesma forma. Noé aplicou aos 3 a mesma educação, até porque eles passaram um bom tempo ali enclausurados dentro de uma arca. Cã escutou as mesmas palavras e frases de Noé que Sem e Jafé ouviram. Então perceba os contornos familiares aqui, meus irmãos, que são latentes aos nossos olhos. Enquanto Sem e Jafé foram diligentes com a vida do seu pai, foram diligentes em cumprir a lei do seu tempo, o que Cã fez? Cã foi negligente.
dentro de uma mesma casa, vemos dois bons filhos que respeitavam o seu pai, e vemos um filho que não respeitou o seu próprio pai. Terceiro e último, meus irmãos, o pecado de Noé, o pecado de Cã. O que aconteceu então? Toda a família sofreu as consequências do pecado de ambos. Observe, meus irmãos, que versículo 24 diz assim: despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã. Canaã era o seu filho? Não, seu filho era Cã. Canaã viria a ser o filho de Cã. Vocês vão entender já já. Servo dos servos a seus irmãos, e ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé não vai amaldiçoar Cã diretamente, meus irmãos, porque se Noé amaldiçoasse Cã diretamente, ele também seria amaldiçoado, porque Cã era descendente direto de Noé. Então ele amaldiçoa o descendente direto de Cã, que foi Canaã. A maldição naquele tempo ela era imposta desta forma. Então Noé não amaldiçoa Cã diretamente, mas sim o seu neto Canaã. E as maldições proferidas pelos pais naquele tempo, meus irmãos, eram levadas a sério por todos. E Noé faz o que? Ele amaldiçoa toda a próxima geração de Cã. Repito, para que ele não viesse amaldiçoar a si mesmo, mas amaldiçoou os filhos de Cã. E aí aquilo que eu falei lá no início para vocês. Por que, meus irmãos, que essa maldição, ela veio sim sobre a descendência de Cã, mas ela também alcançou toda a família, toda a casa de Noé, por causa do pecado de Noé? Porque aqui, meus irmãos, nós vemos a explicação de por que Israel prevaleceu contra os cananeus nos tempos de Josué. Você sabe quem eram os filisteus no tempo de Davi? Sabe quem era parte dos descendentes dos cananeus lá nas terras que Josué entrou para conquistar? Sabe quem eles eram? Eram descendentes de Cã. Eram descendentes de Canaã. Por isso que a terra se chamava Terra de Canaã. A descendência de Canaã, então, segundo a maldição de Noé, ela foi subjugada pela descendência dos seus irmãos. O que ele diz aqui? Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja o quê? Servo. E o que os cananitas foram lá em Josué, em relação ao povo de Deus? Foram servos. Em que pese a ordem de Deus registrada por Moisés fosse entrar na terra e matar a todos, eles não mataram a todos. E a palavra de Noé veio se cumprir. Grande parte dos cananeus foram servos do povo de Deus. Não só isso. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã também lhe seja servo. Então os cananeus, meus irmãos, foram servos de Israel, foram escravos de Israel, mas aí veio o pecado de Israel, porque Israel se casou com os cananeus. Os israelitas deram suas filhas aos filisteus. Portanto, meus irmãos, uma família que sofreu as consequências dos seus pecados. Percebam bem, um pai que foi fraco ao se render à sua própria tentação. Um filho que foi negligente, foi imoral, expondo seu pai à vergonha. Que tragédia, meus irmãos. Mas vejam bem, Deus é tão bom. Deus, meus irmãos, é tão bom, que Ele nos enviou o perfeito Noé. O perfeito Noé que não pecou. O perfeito Noé que destruiu a maldição do pecado de Adão. O perfeito Noé que ainda nos garantiu um reino de eternidade. Deus é tão bom, meus irmãos, que essa maldição, em que pese ter se realizado sobre os descendentes de Canaã, em Cristo, meus irmãos, toda maldição
foi quebrada, repreendida e vencida no derramar do sangue do Cordeiro. Eu quero aqui concluir com alguns pensamentos. Vejam, meus irmãos, que uma só ação, ainda que aparentemente não pareça errada, quantas vezes talvez já tenhamos lido esse texto aqui e pensado, nossa, mas Noé foi tão duro com Cã, né? Qual o problema de Cã ter visto a sua nudez? Porque vivemos numa sociedade onde o espírito de Cã reina. Porque nós vivemos numa sociedade onde a sexualidade está expressa em outdoors por toda a cidade. Porque vivemos numa sociedade onde a propaganda de um chinelo tem que colocar pessoas seminuas ali para chamar a atenção. Vivemos numa sociedade, meus irmãos, onde casais se entregam a outros casais. Vivemos numa sociedade, meus irmãos, onde os nossos filhos já participam de toda forma de sexualidade nas escolas. Vivemos numa sociedade onde o espírito de Cã reina, onde o espírito de Cã habita. E, meus irmãos, assim como foi nos tempos do nazismo, com a propaganda nazista de que uma mentira contada várias vezes ela acaba se tornando uma verdade, assim também é as questões referentes, meus irmãos, à imoralidade, à sexualidade. Isso acaba sendo algo normal e natural para nós, mas, meus irmãos, não é. Crianças não podem estar expostas a isso. Adolescentes não podem estar expostos a isso. Não tem maturidade para enfrentar isso. E é exatamente o que esse espírito de Cã está fazendo em nosso meio. Trazendo questões sérias, inclusive a mente humana, e tratando-as como normais. E dentro dessa sociedade, até coisas saudáveis. Ou você já não ouviu um pai dizer que quando seu filho completasse 14, 15 anos, iria levá-lo numa casa de prostituição? Quantas vezes você já ouviu isso de pais por aí? Para ele já ser introduzido em como fazer as coisas. Essa é a nossa sociedade, meus irmãos. Mas a igreja não pode compactuar com isso. Se você está vendo algo, meus irmãos, que fere princípios bíblicos, corte pela raiz. Se você está vendo, eu vou dizer algo aqui para você que você não vai ver mais nada. Mas se você está vendo uma série em que há casais, como a sociedade gosta de dizer, homoafetivos, corta, meu irmão, não vê mais. E nem expõe a sua família a isso. Não normalize aquilo que não é normal. Não normalize, não legalize a imoralidade na sua casa. Não legalize o satanismo na sua casa. Não legalize, meu irmão e minha irmã. Sabe por quê? Porque uma só ação, ainda que aparentemente não pareça errada, pode trazer graves problemas para a nossa casa. Segundo, percebam, meus irmãos, que um só erro gerou outras ações erradas. Se Noé não tivesse bebido, não tivesse se embriagado, não tivesse na sua tenda nu, eu não teria encontrado nada. Evidente que ele tem a sua responsabilidade. Mas se o primeiro passo não tivesse sido dado, não haveria segundo e terceiro passos. Se Cã entra na tenda e encontra seu pai deitado e de roupa, ok. Ele voltaria e diria para Sem e Jafé: papai
está dormindo. Percebam, meus irmãos, que um só erro gerou outras ações. Sabem por quê? Porque as Escrituras nos ensinam que um abismo chama outro abismo. Quando a porta da nossa casa é aberta para o pecado, meus irmãos, tenha certeza de que outros vários entrarão. Falo isso, meus irmãos, com vocês, mas estou falando para mim também. Quando nós abrimos uma só fresta da porta para o mal entrar, ele entra, se assenta e para sair, meus irmãos, é difícil. A luta vai ser grande. Porque depois que normalizamos o que não é normal, é difícil se livrar porque se torna um vício. Um vício em nossas vidas. Seja a bebida, seja a imoralidade, seja qualquer outra questão que destrone Deus do seu coração e ocupe um lugar que não é dele. Quarto lugar, meus irmãos, a Bíblia traz para nós promessas maravilhosas. Ela inclusive nos ensina que aqueles que obedecem a sua palavra terão até 1000 gerações da sua casa abençoados. Que maravilha, né? Que bênção, meus irmãos. Você consegue fazer a conta de 1000 gerações da sua casa? Duvido. Monte uma árvore familiar da sua casa para daqui a 1000 gerações. Você não vai conseguir. Haja folha para você fazer. E a Bíblia nos promete, se você obedecer, andar nos meus caminhos, a sua geração será abençoada até 1000 gerações. E por último, meus irmãos, graças a Deus, temos o socorro das Escrituras e do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, nele os nossos pecados foram perdoados. Graças a Deus, meus irmãos, nele as nossas famílias são abençoadas. Graças a Deus, meus irmãos, em Cristo, a promessa que Ele mesmo fez a Abraão em Gênesis 12 é cumprida sobre a nossa casa. As bênçãos de Abraão, meus irmãos, nós não podemos só ficar com um cântico, mas isso é promessa para a nossa casa. As bênçãos de Abraão estão sobre a nossa casa, estão sobre a nossa família. Deus tem cuidado de nós, meus irmãos, mas nós temos cuidado de nós mesmos. Porque o livro de Provérbios, meus irmãos, nos ensina assim, que Deus guarde o seu coração, porque dele é assim? Não. O livro de Provérbios diz assim, guarda o teu coração. A obrigação de guardar o coração é nossa, porque dele procedem palavras para a vida, mas que também nos levam à morte. Portanto, meus irmãos, olhamos para esse pequeno texto. Às vezes parece um texto sem importância. Às vezes parece apenas mais uma história que a Bíblia nos conta. Mas é um texto, meus irmãos, que revela, em primeiro lugar, quem nós somos. Quem nós somos? Pecadores. Regenerados, perdoados, mas ainda pecadores. Portanto, devemos ter um cuidado, um domínio próprio sobre os desejos do nosso coração, porque o coração do homem é enganoso, é perverso, é uma fábrica de ídolos. Nós devemos cuidar do nosso coração. Em segundo lugar, meus irmãos, cuidando do nosso coração, por consequência, acabamos cuidando da nossa família, da nossa casa. Porque se o seu coração for um coração cuidado, se o seu coração for um coração obediente, se o seu coração for um coração temente ao Senhor, certamente o temor do teu coração levará temor também a todos da sua casa. E quando o mal for diagnosticado, você já vai chegar com um remédio contra esse mal. Nem precisa procurar a irmã Soleira na farmácia. Você temente, você já vai ter um remédio do Senhor para aquele pecado, para aquele mal que está tentando entrar sorrateiramente na sua casa. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, olhando no mundo inverso,
Noé não pecando, Cã não pecando, a família deles sendo o quê? Abençoada. Quando nós fazemos o inverso de tudo que aconteceu na família de Noé, o que nós teremos como resultado? Uma família abençoada. Você quer que a sua família seja fonte de bênçãos? Eu quero. Então, meus irmãos, que guardemos o nosso coração. Porque todos nós temos uma concupiscência no nosso coração. E devemos dominar essa concupiscência, devemos dominar esse pecado, devemos dominar esse mal da nossa carne. Para que a gente não venha trazer tragédia, meus irmãos, para a nossa casa, para a nossa família. Deus abençoe a nossa casa. Que o Senhor nos ajude a guardar o nosso coração. Que o Senhor nos ajude a guardar a nossa boca, a guardar a nossa mente, a guardar os nossos pensamentos. Que o Senhor nos ajude a andarmos em temor e tremor diante dEle. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado do Teu Espírito para ser fonte, para ser, Senhor, alicerce, para que venhamos a cuidar dos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, porque uma só falha vinda de nós, um só pecado, pode, Senhor, trazer tragédia para toda a nossa família. Quantos são os exemplos que temos na Tua palavra, de famílias feridas, Senhor, e de tragédias anunciadas. Pai Santo, Pai querido, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda-nos de todo mal, Senhor, e nos dê discernimento, sabedoria, capacidade para identificar aquilo que não te pertence e que possa estar de forma sorrateira entrando pela nossa casa, Senhor, pelas portas da nossa casa. Livra-nos, Senhor, repreenda, ó Deus, todo esse mal. É o que nós te pedimos, te louvamos assim em nome de Jesus.